Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E hoje é mais um dia na presença do Senhor e juntos vamos para o nosso 38º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. Vamos ampliar e cumprir a visão. E hoje, no 38º dia, vamos falar da Igreja de Antioquia, um crescimento significante. Em Atos capítulo 13, versículos de 1 ao 3, diz que na Igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Uma igreja comprometida que ensina e obedece a palavra. Naturalmente, tem um crescimento significativo em todas as áreas. Vejamos. Cresceu a equipe pastoral. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, e foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A liderança começou com Barnabé e Saulo, mas agora já tinha acrescentado mais 3 irmãos. E notem a diversidade que havia entre eles. Barnabé era um judeu, natural da ilha de Chipre. Simeão era um negro, talvez proveniente da África. Lúcio era da cidade de Líbia de Cirene, talvez tivesse origem árabe. Manaém era irmão de criação do rei Herodes, talvez um romano. E finalmente Paulo, que era um judeu preparado para ser um rabino e versado em filosofia. Tudo começou com Barnabé e Saulo, que fizeram discípulos e formaram a liderança da igreja. E ela cresceu, a comunhão com Deus. Enquanto adorava o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja de Antioquia tinha uma liderança que reconhecia a importância de estar na presença de Deus em jejum e oração. Os pastores e líderes da igreja são os primeiros que devem ter uma vida de profunda comunhão com Deus, para ter direção e unção do Espírito Santo no ministério. Algumas pesquisas mostram que a maioria dos pastores investe pouco tempo em oração. Alguns nem sequer jejuam. Essa situação precisa mudar para que a igreja seja verdadeiramente dirigida pelo seu cabeça, Cristo. Cresceu a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quando a liderança busca Deus em jejum e oração, Ele fala de forma sobrenatural. O texto diz que o Espírito Santo falou com eles.
Alguns dizem que Deus não fala mais com seu povo. Claro que fala. Ele fala através de sua palavra, nas mensagens, nos hinos, na comunhão entre os cristãos, além de outras formas. Neste caso, ele falou diretamente, talvez através de uma profecia, mas o que importa não é a forma como Deus fala, e sim que a liderança da igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus é o cabeça da igreja e a dirige pela presença e poder do Espírito Santo. É Ele quem dirige a igreja e não nós. Para uma igreja fazer a vontade de Deus, precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Cresceu a obra missionária. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O Espírito Santo falou algo que, do ponto de vista humano, estava errado. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ele separou os líderes principais da igreja para a obra missionária. A administração de Deus é bem diferente da administração humana. Deus não opera dentro da lógica humana. Qualquer igreja humana diria que devemos segurar o melhor para nós, mas Deus não age desta forma. Ele sempre quer que demos o melhor das nossas vidas e o melhor das nossas igrejas para a obra missionária. Deus deixa bem claro que missões é tão importante que devemos dar o nosso melhor. Infelizmente, há igrejas que não fazem nada para a obra missionária mundial. E quando fazem, deixam bem claro que missões não é prioridade. Claro que não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Deus quer que missões seja prioridade em nossas vidas, ministérios e igreja. O texto diz que depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos num ato de compromisso entre a igreja e os missionários e os enviaram. O capítulo 14 de Atos diz que Paulo e Barnabé foram para Antioquia, deram relatório do trabalho e foram enviados novamente ao campo. A igreja de Antioquia enviou o apóstolo Paulo para mais 3 viagens missionárias. Que igreja abençoada! Motivos de oração. Budistas. Budismo é a denominação dada aos ensinamentos de Buda. O termo Buda é um título, não um nome próprio. Significa aquele que sabe ou aquele que despertou, e deriva de bondade, que significa ele desperta ou compreende, e se aplica a alguém que atingiu um nível superior de entendimento e plenitude. Siddhartha Gautama nasceu em 560 a.C. em Kapilavastu, na parte noroeste da Índia, no atual Nepal. Seu pai era Raja, governador de um pequeno principado. De acordo com uma lenda posterior, o Buda já passava por diversas encarnações, tendo escolhido o período da história e o local de nascimento adequado para a divulgação dos seus ensinamentos. Eles foram transmitidos de geração a geração por meio da secular tradição oral indiana. Somente no século I a.C.,
Na ilha do Ceilão foram redigidas as primeiras escrituras budistas. Nos escritos que são atribuídos a Siddhartha, vê-se que para ele a vida humana é somente sofrimento e que procede do desejo humano. Para atingir a salvação é necessário eliminar todo desejo. Quando se consegue isso, entra-se no estado de bem-aventurança, o nirvana. Quando se alcança o nirvana, a alma humana torna-se uma com o absoluto. Isto é a realidade última. No budismo, encontramos muitas ramificações e há aproximadamente 450 milhões de seguidores em diversas partes do mundo. Ore para Deus abrir os olhos dos budistas e libertá-los do engano de Satanás. Ore para que se sintam frustrados, alguns com o vazio dos seus rituais. Acreditam que se ore pela igreja ao redor do mundo para que tenham visões e estabeleça ministérios estratégicos de alcance dos budistas. Ore pelas agências missionárias que servem entre os budistas para que Deus supra todas as necessidades e que tenham as estratégias corretas. Ore pelos missionários que estão servindo entre eles para que tenham unção, poder, autoridade, sabedoria, discernimento e estratégias. Ore para mais obreiros para servir no mundo budista. Versículo para memorizar. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20.